Bom dia, amados irmãos, bom dia, amada igreja. Feliz 2023 para cada um de vocês. É um privilégio nós estarmos aqui começando o ano, estudando a Bíblia, a Palavra de Deus na nossa Escola Bíblica Dominical. Eu gostaria de agradecer a irmã Esther a oportunidade que me deu de estar aqui, mais uma vez, compartilhando com os irmãos uma lição da nossa Escola Bíblica, da nossa EBD online. E a minha oração é que Deus esteja cuidando da nossa diretora da escola, da irmã Esther, esteja abençoando a sua vida, lhe capacitando, lhe dando bons professores para estarmos aqui, abençoando também a cada um de nós, os professores da Escola Bíblica Dominical. Nesse ano nós estamos começando a estudar na nossa EBD da revista Compromisso nesse primeiro trimestre, a lição que tem trimestre que tem por título Chamada para a Adoração. Ela está baseada nos 5 primeiros livros da nossa Bíblia, nós denominamos Pentateuco, porque são 5 livros. E é importante notar que esses 5 livros não são livros individuais, eles estão interligados entre eles. E esses 5 livros correspondem a Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. A ênfase da revista Compromisso nesse trimestre vai ser o livro de Levíticos, Números e Deuteronômio. E para quem gosta de olhar quem escreveu, quem fez a introdução, talvez vocês vão estar bem familiarizados com quem fez, porque quem escreveu a lição foi o pastor José Célio, que era pastor da Igreja Batista Central, aqui bem pertinho de nós, em Nova Iguaçu. Ele já está na glória, mas ele foi pastor dessa igreja da Igreja Batista Central durante muitos anos. Ele foi missionário também no Equador. Quem escreveu a primeira introdução foi também alguém conhecido nosso, o pastor Marcilei, que foi membro aqui dessa igreja durante um tempo e agora está em Uberlândia, Minas Gerais. E quem escreveu a introdução da revista da lição que nós vamos estar estudando hoje foi o irmão Bruno Zapelli Viana, aqui mesmo do Rio de Janeiro. Então nós vamos começar estudando a primeira lição, que ela tem por título O trio menos estudado do Pentateuco também é a Palavra de Deus. E para começar, eu achei esse título muito interessante porque eu não sei quantos de vocês eu já fiz algumas vezes da gente estar estudando Gênesis, Êxodo, aí começa Números, Deuteronômio, a gente pensa assim, poxa, peraí, deixa eu pular, é muito sangue que está aparecendo aqui, é muito número que está aparecendo aqui, é muita lei que está aparecendo aqui, pulou. E aí eu descobri a importância que tem esses 3 livros, Levíticos, Números e Deuteronômio. E ele aponta para aquilo que vai acontecer no Novo Testamento, para aquilo que vai acontecer lá no final, que é para o sacrifício de Cristo na cruz por nós. Ele aponta e nos explica como esse pecado que nós temos dentro de nós precisa de Cristo, precisa de um sacrifício, uma expiação perfeita. Então, essa é a importância. O Pentateuco, ele aponta para Cristo. E, além disso, eu não sei se vocês já notaram, mas é no Pentateuco, no Velho Testamento, que nós mais ouvimos a voz de Deus. Como assim a voz de Deus? Se você notar, você vai em Gênesis e você vai ver um pedacinho logo nos primeiros capítulos que diz: E disse Deus, e Deus falou com Adão. Ele começa falando com o homem lá no Jardim do Éden. Depois, se você for continuar lendo o Velho Testamento, você vai ver que Deus fala com Noé, ele fala com Abraão, ele fala com Moisés, e ele vai falando também por meio dos profetas. Então, é muito interessante quando você for ler, quando você for estudar o seu Pentateuco, a lição que vai ser dada, é importante você lembrar disso daí. É Deus falando com o homem. E algumas pessoas acham que o Velho Testamento se refere a um Deus de leis, a um Deus que é exigente, a um Deus que possa ser de certa forma vingativo, mas não é isso. O Velho Testamento ele fala de um Deus que vai buscar um povo, não por ele ser especial, mas ele vai pegar um povo e ele separa esse povo para que seja especial para ele, que seja santo para ele. Por meio desse povo, Deus vai fazer uma transformação neles para que eles sejam luz para as nações. E nós estamos representados também nesse povo. Deus pegou Israel e fez um povo diferente. Deus pega
pegou a nós, nos enxertou para fazermos também diferente. Como diz em Pedro, 1 Pedro, para que nós sejamos luz, para que nós sejamos sacerdotes, nação santa. Bom, continuando na nossa lição, eu gostaria de ler com vocês Isaías 64:4. Eu acho que descreve melhor isso que eu estou tentando falar com os irmãos. Isaías 64:4 diz assim: desde os tempos antigos ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu, e olho nenhum viu outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Desde os tempos antigos ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu, e olho nenhum viu outro Deus além de ti. Eu acho que Isaías 64:4 ele resume bem aquilo que eu tentei comentar com vocês logo no início. O Pentateuco, o Velho Testamento, ele descreve um Deus que é um Deus diferente de tudo aquilo que aquele povo tinha ao redor deles. Se a gente for parar para ver, os deuses que tinham ali no Antigo Oriente Médio, eles eram deuses vingativos, deuses impessoais, deuses que exigiam sacrifícios, exigiam coisas de homem, coisas impossíveis de serem cumpridas. O homem estava lá e os deuses estavam aqui. Era uma altura muito diferente. Aí vem o Deus de Israel falando com Israel: olha, vocês estão aqui, mas vocês podem ser santos, separados, porque eu vou. Veja bem, não é o povo subir, é Deus descer e estar no meio desse povo. E foi isso que aconteceu quando veio Cristo. Por isso que eu falo que o Velho Testamento aponta para o Novo. Quando Cristo veio, nós estávamos aqui em nossos pecados. E Cristo veio até nós. Então, essa similitude que tem é importante ser notada quando a gente for estudar as nossas lições durante esse trimestre. E na revista tem uma parte interessante que eu gostaria de ler com vocês. Está logo na introdução. Ela diz assim: pouco a pouco, Deus mesmo vai formando a sua comunidade de adoradores, instruindo sobre a melhor maneira de apresentar-lhes culto. Nós, os crentes de hoje, herdeiros das experiências da fé dos antepassados, precisamos estar certos de que o Deus Todo-Poderoso nos conduz em segurança e guia-nos em meio ao mundo que jaz maligno. O mesmo Deus que espera que os adoradores o adorem em espírito e em verdade, continua instruindo a sua nação de adoradores, por meio do seu espírito e da sua palavra, sobre como apresentar um culto que lhe seja agradável. Esse pedacinho aqui da introdução da lição é interessante porque o título desse trimestre é Chamados para a Adoração, e ela vai colocando aqui de adoradores. Geralmente, quando a gente pensa em adoração, o que vem na mente, pelo menos na minha, o que vem é música, é louvor. Mas aqui, durante esse tempo de Pentateuco, quando estivermos estudando, a gente vai ver que a adoração a Deus inclui culto, a adoração a Deus inclui louvor. Mas não somente louvor com a boca, é o louvor com a vida, é o louvor com o testemunho. E esse louvor, eu creio que o que expressa bem a adoração é o que se encontra em Apocalipse 7, 9 e 14. Eu gostaria que pudéssemos ler. Eu acho que vai explicar bem aquilo que eu estou tentando dizer. Apocalipse 7, versículos de 9 a 14. Ele diz assim: depois disso olhei diante de mim que estava uma grande multidão, que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas, segurando palmas e clamando em alta voz: a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono e ao Cordeiro. Então, o primeiro requisito para verdadeira adoração, para participar dessa chamada adoração, é o que se encontra aqui no versículo 9. Vestes brancas. E como é que é vestes brancas? As vestes brancas, elas são obtidas com o sangue do Cordeiro. E o Cordeiro é Jesus Cristo. E depois, a outra passagem que eu creio que explica bem sobre o que é adoração é da mulher samaritana.
E a gente até usa bastante um desses versículos de João 4 que diz que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. E é outro requisito. Primeiro, as vestes brancas. Vestes brancas se obtêm através da aceitação de Cristo como nosso Salvador. Adorar em espírito e em verdade. E ele fala os verdadeiros adoradores. E aí faz a gente pensar que tem adoradores, mas tem aqueles adoradores que são verdadeiros adoradores e tem aqueles que são somente adoradores. Então Deus, durante esse tempo de lição, eu creio que Ele vai nos convidar a sermos desafiados a fazermos uma autoanálise e descobrirmos como sermos verdadeiros adoradores. Continuando a lição, ele fala também sobre uma aliança. E é interessante porque quando a gente pensa em aliança, a primeira coisa que vem é a aliança de casamento. Se você parar para pensar, a aliança de casamento que você tem no seu dedo, que representa o amor que você tem pelo seu esposo e vice-versa, ela representa também um contrato. Você vai ao cartório, você faz um contrato, você tem ali estipulado como vai ser até as suas divisões de bem em caso de morte, de separação. E esse contrato, essa aliança, talvez a gente possa ser melhor ainda ou exemplificado também quando você tem um contrato de compra e venda, quando você vai pegar um imóvel seu, quando você vai pegar um carro, que você coloca todas as cláusulas necessárias. E é exatamente isso que acontece aqui, tanto no Velho quanto no Novo Testamento. No Antigo Testamento, que a gente vai estar estudando durante esse trimestre, em Levíticos, Números e Deuteronômio, são estipuladas todas essas cláusulas do contrato. Quem são as partes que estão participando desse contrato? É o povo de Israel e a Deus. De um lado você tem aquele que vai estar com os seus deveres e os seus direitos, e você tem aquele que é o mandatário no contrato, que é Deus. E é interessante porque se você for parar para ver, isso é bem especificado lá em Gênesis 15, quando Deus encontra com Abraão, e a gente só usa um pedacinho desse contrato que fala que Deus irá multiplicar, que a descendência de Abraão, Deus vai estar dando a Abraão uma descendência que vai entrar na Canaã, na terra prometida. Mas só que antes você tem essa aliança sendo feita quando o animal ele é morto e ele é colocado ali para ser utilizado como uma prova, não monetária, mas uma prova da aliança. E aí entra uma outra parte interessante, porque geralmente quando você pensa em contrato, e isso de novo inclui um contrato de casamento, inclui qualquer outro contrato que você quer fazer, ele especifica também a questão monetária. Quando você vai ter um contrato de casamento e você vai falar, vamos fazer a divisão dos bens, como vai ser? E o tabelião chega ali, vamos fazer de forma, os bens serão de divisão universal, parcial, como é que está isso daí? Ou então quando você vai fazer o seu contrato de compra e venda, poxa, como é que está a casa, como vai ser paga essas parcelas, qual vai ser o valor dos juros que vão ser cobrados? Isso daí também acontece aqui no Velho Testamento e no Novo Testamento. Talvez você vai me perguntar, mas como é que é isso? No Velho Testamento, esse contrato ele era, entre aspas, pago através do derramamento de sangue de animais. No Novo Testamento, ele foi pago plenamente através do sacrifício de Cristo Jesus na cruz por nós. E se você notar, tem um versículo que nós usamos muito na nossa ceia que fala em memória de mim, tomai, comei e bebei. Eu gostaria de ler com vocês Mateus 26, 28, que eu acho que dá para exemplificar bem esse pedaço. Mateus 26, 28 diz assim, Jesus está falando aqui, isto é o meu sangue da aliança, contrato, que é derramado em favor de muitos para perdão de pecados. Esse daqui, no 27, se a gente for um pouquinho mais, ele fala assim, em seguida tomou do cálice, deu graças e ofereceu aos seus discípulos, dizendo, bebam dele todos vocês, porque isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos, para perdão dos pecados. Então eu falei que no Velho Testamento você tem o sistema
de pagamento, que é o derramamento do sangue de animais, no Novo Testamento, é um sangue precioso que foi derramado. É o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, que foi derramado por muitos. Foi derramado por nós que estamos aqui agora, foi derramado por aqueles que hão de vir. E esse é o pagamento da aliança que foi feita no Novo Testamento. E Hebreus 9, 13 a 14, ele também especifica bem sobre essa aliança que é colocada. Hebreus 9, 13 a 14 diz assim: ora, se o sangue de bodes e touros e as cinzas de uma novilha espalhadas sobre os que estão cerimonialmente impuros os sacrificam de forma que se tornam exteriormente puros, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, para que sirvamos ao Deus vivo. Essa comparação aqui em Hebreus, eu creio que exemplifica bem, porque esse sangue que é derramado no Velho Testamento, o sangue dos animais que eram colocados como sacrifício pelos pecados, e aí entre esses pecados no Velho Testamento, não era só os pecados que um cometia, esses animais morriam pelos pecados que um indivíduo cometia, que aquele grupo social cometia e que o sacerdote também cometia. E fala que isso os tornava cerimonialmente puros, eram puros exteriormente. Limpava, sim, mas limpava o exterior. E aí fala de Cristo como aquele que derramou o seu sangue, que purifica a nossa consciência de atos que nos levam à morte, para que sirvamos a Deus, para que adoremos a Deus. Ou seja, Cristo, ao morrer na cruz por nós, ao derramar o seu sangue por nós, ele nos tornou puros, não somente exteriormente, mas também interiormente. E eu acho que é interessante nós termos isso em mente, essa comparação, porque Levíticos, Números e Deuteronômio vai falar muito sobre esse sacrifício, vai falar muito sobre essa santidade que Deus requer de cada um de nós. E essa santidade, ela é possível ser mantida, porque o versículo de Levíticos 9, 2 ainda continua valendo. Deus nos chama, Deus nos diz: sede santo, porque eu sou santo. Então, se nós servimos a um Deus santo, também devemos ser santos. E a lição em Levíticos, eu gostaria de ler o resumo que é feito aqui. Diz aqui que o livro de Levíticos começa com o povo hebreu, recentemente liberto da escravidão do Egito, para resistir ao ataque de outras culturas. Eles precisavam aprender as maneiras certas de adorar a Deus. Então devemos lembrar isso ao estudarmos as lições que aquele povo, ele foi retirado de 400 anos vivendo no Egito. Tinham várias outras culturas ali ao redor, vários povos mesopotâmicos, e Deus pegou aquele povo, os tirou, os levou a um deserto para que eles pudessem aprender a como resistir e como ter a maneira certa de servir a Deus. E é interessante porque às vezes a gente pensa, isso é para Deus. Deus vê o coração, Deus sabe. Mas existe uma maneira correta de servir a Deus. Lembre-se do que fala Levíticos 19, 2. Sede santo, porque Deus é santo. E aqui na lição continua dizendo: o tabernáculo ou tenda da congregação já havia sido descrito por Moisés a Deus no final de Êxodo, mas faltavam ainda alguns detalhes dessa adoração. E é interessante a palavra detalhes. Então Deus, ele pega as coisas, e tem uma música até que fala sobre isso. Nosso Deus é um Deus de detalhes. E esses detalhes eram importantes e continuam sendo importantes. E a outra parte de Levíticos, dessa leitura de Levíticos, ele fala um pouco sobre o resumo do conteúdo do livro. O autor diz assim: Levítico em si traz orientações rituais de culto, fundamenta o código civil, regulariza os principais feriados do povo de Israel. Código civil, culto e feriado. Regulamentava toda a vida daquele povo. E o autor continua dizendo, ele faz um destaque do assunto central. Ele diz assim: um dos temas centrais em Levíticos é a
expiação dos pecados. Isso eu estava comentando com os irmãos até agora. A necessidade que existe da expiação do pecado e o que isso tem a ver com Jesus Cristo. E ele fala aqui, por meio do sistema sacrificial. Essa expiação era realizada para expiar os pecados do povo como um todo, dos sacerdotes e até mesmo de um único indivíduo. Nós também já comentamos sobre isso. O princípio fundamental para entender a expiação ou a propiciação é a vida pela vida. Ou seja, Cristo deu a vida dele por nós. Isso a gente vai aprender aqui, que a vida do animal era dada pela vida daquele indivíduo que o levava ao sacrifício. Levíticos 17:11 relata-se que a vida de um animal está no seu sangue, e é esse sangue que faz expiação em virtude da vida. Ou seja, é na morte do animal que se encontra a pena para o pecado. O sacrifício incutia no pecador a realidade de que a morte é a pena do seu pecado. Nós estamos falando de animal. Aqui a questão ritual, cerimonial que eles passavam, mas lembramos também de Cristo, como ele se fez pecado e se sacrificou por nós. E a última leitura referente a Levíticos, ele fala de santidade. E ele continua dizendo, em Levíticos aprendemos muito sobre a santidade do nosso Deus e a santidade requerida por ele do seu povo. Percebe-se que esse Deus Santo também é zeloso, protegendo sempre a integridade e a pureza do seu culto. No decorrer do livro são apresentadas leis de pureza ritual. Então, recapitulando, o que o livro de Levíticos vai falar para nós durante todo esse tempo? Ele vai falar que nós devemos aprender a maneira correta de cultuarmos a Deus, de adorarmos a Deus, porque Deus ele é santo. Ele vai falar sobre a expiação dos pecados, como isso é feito e qual é a necessidade disso, e ele vai falar de santidade, lembrando-se que Pentateuco aponta para quem? Para Cristo. Então o que nós devemos lembrar que Cristo foi o último sacrifício, o sacrifício perfeito feito por nós. Na revista também ele faz um resumo sobre Números. Em Números ele fala que é o segundo livro que é estudado. Números tem como um dos seus propósitos registrar o período do encontro de Deus com seu povo no Sinai até a apresentação em Moabe para a entrada na Terra Prometida. Números começa com uma série de orientações a fim de organizar o povo. Ali também é feito um censo. E aqui tem um pedacinho que eu acho interessante a gente prestar atenção. Fala aqui, eles encontraram dificuldades para o caminho, mas conseguem chegar em segurança a Cádiz, nos limites de Canaã. Lembrando que Canaã era a terra prometida por Deus já a Abraão. De lá, eles enviam 12 espias para conhecerem a terra. Quando eles voltam para trazer o relatório, tão desanimador que o povo propõe uma volta ao Egito. Deus se entristece com a falta de fé, sentencia o seu povo a vagar 40 anos pelo deserto. Vale ressaltar que a primeira geração morreu no deserto, exceto Josué e Caleb, e que nunca deixaram de acreditar na promessa. Então, no livro de Números, nós vemos uma chamada à santidade, mas é uma chamada a estar com a confiança em Deus. Eu diria que Números, ele fala que do lugar no deserto, a provação no deserto. Aqui, se você notar, você vai estudar que esse povo estava no limite da terra de Canaã, eles já podiam até avistar a terra, só que mesmo avistando a terra, faltou a eles fé para confiar em Deus. E como eu falei, é interessante que o Velho Testamento ele tem muito a ver com a nossa vida de hoje. Nós também estamos no limite da nossa terra de Canaã. Estamos no limite para chegarmos ao céu, estarmos já junto de Deus. Então não pode nos faltar fé. Então, ao estudar Números, lembre-se que a sua jornada está quase no final. Cristo já está quase às portas de voltar. E muitos de nós cremos nisso. Quando ele voltar, seja daqui a algumas décadas, daqui a alguns milênios, não sabemos realmente quando ele vai voltar, mas acreditamos que quando o nosso Deus voltar, temos que estar pronto. E Números fala
dessa espera que o povo teve para estar chegando à terra de Canaã. E ele vai falar bem interessantemente, eu acho que devemos dar atenção a Josué e Caleb, porque aquele povo que entrou na terra, a maioria tinha de 20 anos para baixo. Josué e Caleb eram os mais idosos. E eu creio que eles foram prova viva da fidelidade que eles tinham a Deus. Porque imagina você estar num local onde você só vê jovens e tem 2 anciãos e aqueles jovens vão perguntar, mas por que eles estão aqui? E alguém diria, porque eles confiaram em Deus, porque eles obedeceram a Deus. E eles ali se tornaram como marcos vivos da obediência a Deus, então que nós também possamos ser a mesma coisa, possamos ser marcos vivos de como é obedecer a Deus. Mas não termina aqui. Números, ele também vai, ele tem uma parte interessante que é Números 3. Eu acho que vale a pena depois dar uma olhadinha, porque Números 3 ele fala sobre os levitas. Levitas atualmente, quando a gente ouve falar, geralmente falam que são os músicos, mas não são. Os levitas que está descrito aqui no Pentateuco são aqueles que serviam no santuário, dentro e fora. Essa ideia de levitas estar associado a músicos só aconteceu na época do rei Davi, quando ele chama Asaf para fazer parte, um levita, para fazer parte do ministério da música, que ele implementou ali no templo. Mas em Números vocês vão estudar sobre os 3 filhos de Levi, Gerson, Coate e Merari. Gerson era a tribo. Gersonitas eram responsáveis pela tenda interna e os afins da tenda interna do tabernáculo. Os coatitas, eles eram responsáveis pela parte interna do tabernáculo, e os meraritas, eles eram responsáveis pela parte externa do tabernáculo. E eu acho que vale a pena dedicar um tempo a estudo de Números 3, porque ali nos mostra que cada um tem o seu lugar. Não tem como aquele que faz a música se dedicar à multimídia, por exemplo, ou aquele que está na pregação da palavra se dedicar à multimídia ou à música, porque cada um tem o seu lugar. E em Números a gente vai aprender muito sobre aquilo que fala no Novo Testamento, que cada membro tem a sua função. E quando a gente estuda sobre Números 3, sobre os levitas, dá para ver isso. Cada um deles, os gersonitas, os coatitas, os meraritas, cada um deles tinha a sua função, mas trabalhavam juntos em harmonia. Mas terminando, a gente vai dar uma olhadinha no que diz a revista sobre Deuteronômio. Em Deuteronômio, eu gostaria de destacar a parte finalzinha da revista que fala assim: a palavra aliança, que nós já demos uma olhada lá na frente, aparece com frequência no Antigo Testamento, embora a palavra normalmente seja associada a acordo ou contrato. A aliança bíblica sugere algo diferente. Um contrato implica em reciprocidade. Se um dos contratantes deixa de cumprir sua parte, o outro fica desobrigado. Já na aliança bíblica, a relação entre Deus e seu povo começa no amor. Assim mesmo que o povo falhe e não cumpra sua palavra, como de fato fizeram no deserto ao longo de toda a sua história, Deus jamais quebrará a sua aliança. Eu gostaria de frisar isso. Deus jamais quebrará a sua aliança. Na relação de aliança com Deus, Ele honra a sua parte, as suas promessas, porque ama o seu povo, porque é fiel e santo. Ele pode punir Israel por sua desobediência, até mesmo castigar gerações inteiras pela incredulidade, mas a aliança permanece em vigor, simplesmente por causa da natureza de Deus. Para que o povo cumpra sua parte, Moisés apela para o princípio fundamental estabelecido em Levítico 19, 2. Sede santo, porque eu sou santo. E esse pedacinho aqui eu achei muito interessante, porque ele fala da fidelidade que Deus tem conosco. Mesmo que nós não cumpramos a nossa parte, Ele cumpre. Mas imagina, só por causa da fidelidade de Deus, você vai deixar de cumprir a sua parte? Se você cumprir, você vai ver que Deus é santo e tudo aquilo que Deus pode fazer por você. Já
quase terminando aqui, em Deuteronômio, eu gostaria de ler com vocês de novo em Apocalipse, para a gente estar quase terminando. A segunda parte do que eu comecei a ler. Eu tinha aberto em Apocalipse 7, de 9 a 10, e eu li a primeira que fala de vestes brancas, mas termina dizendo, no versículo 13 e 14, então um dos anciãos perguntou, quem são esses vestidos de branco e de onde vieram? Respondi, Senhor, tu o sabes. E disse, estes são os que vieram da grande tribulação, que levaram suas vestes e alvejaram no sangue do Cordeiro. Por isso, eles estão diante do trono de Deus de dia e de noite, e o servem dia e noite no santuário. E aquele que está sentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, não os afligirá o sol nem qualquer calor abrasador, pois o Cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor. Ele os guiará às fontes de água viva. Ele, Deus, enxugará dos seus olhos toda a lágrima. Apocalipse, o último livro que nós temos na nossa Bíblia, ele ainda continua falando de vestes brancas que foram limpas por conta do sacrifício, continua falando sobre santuário, sobre tabernáculo e sobre o Cordeiro, que é Cristo. Então, Levíticos, Números, Deuteronômio, Gênesis, Êxodo, todo o Velho Testamento, ele aponta para Cristo e aponta para esse momento, quando nós estaremos junto de Deus nos céus. E para terminar, lembrando a nossa missão aqui, 1 Pedro 2,9 diz assim, vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Lembremos que somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa. E Levíticos fala, sede santo, porque eu sou santo. Para terminar, eu gostaria de ler aqui o que o autor fala em Aplicações para a Vida. Ele diz assim, o meu desejo é que no decorrer desse período de estudos, assim como Deus despertou o seu povo no deserto a uma vida de santidade e fidelidade na aliança com Ele, você e eu possamos ser tremendamente impactados pelo poder e autoridade da palavra e aprender a confiar na provisão e no infinito amor de Deus. Então fica uma chamada para mim e para você, aprendermos a confiar, aprendermos a estudar. E onde que a gente vai estudar a palavra? Na Escola Bíblica Dominical. Então eu gostaria de deixar e finalizar com um convite para você nesse final de ano. Participe nesse ano da Escola Bíblica Dominical. Estude a sua Bíblia, estude as lições. Deus estará falando com você, estará ajudando você naquilo que você precisa, mas precisa que você esteja. Venha na Escola Dominical. Eu tenho certeza que Deus vai estar abençoando você.